Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família. Hoje nós iremos falar sobre a fidelidade a Deus em tempos de crise. Vamos falar algumas qualidades de quem é fiel. A primeira qualidade é a lealdade, semelhança entre o original e a cópia, afeição constante, probidade, exatidão e pontualidade. Encontramos na palavra de Deus muitos textos que falam de fidelidade ou que falam a respeito daquele que é fiel. Dizer que é fiel quando tudo vai bem é muito fácil. Nós somos desafiados e vivemos uma vida de fidelidade, seja ela qual for a situação, não se importando com o tamanho do problema ou do desafio que nós temos pela frente, e nem mesmo com o tempo que isso possa durar. Existem dois tipos de fidelidade: a vertical, que fala do meu relacionamento com Deus, e a horizontal, que fala do meu relacionamento com o próximo, ou seja, minha família, os discípulos da igreja, o meu irmão. Vamos ver alguns versículos na palavra do Senhor que nos fala sobre a fidelidade. Em 2 Crônicas 19:9, Deus lhes ordenou dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza do coração. Palavras do rei Josafá àqueles que foram nomeados juízes sobre o povo. Em Deuteronômio 7:9 está escrito: saberá, pois, que o Senhor teu Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Em 1 Samuel 2:35, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e não na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Palavras do Senhor contra a casa de Eli, dizendo que levantaria Samuel. Em Provérbios 11:13, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. O mexeriqueiro promove a divisão, enquanto o fiel ele promove a unidade, ele promove a paz. Uma pessoa que ela é fiel a Deus, que ela tem essa consistência, que ele sabe que Deus é na vida dele, ele é uma pessoa que ele foge da aparência do mal, dia após dia. Ele não é aquela pessoa que promove a contenda, aquela pessoa que joga fogo para aquilo aumente, mas é aquela pessoa que acalma. Ele chega para causar paz. Nos voltamos para a história de Jacó e o seu sogro. Jacó era um homem de fé, temente a Deus, e que tinha um sonho. Nesse sonho haviam várias promessas incluídas: frutificação, posse de terra, prosperidade, proteção e segurança. Labão, por sua vez, era um homem idólatra, egoísta, traiçoeiro e mesquinho e mentiroso, enganador e avarento. E por várias vezes tentou tirar vantagem em cima de Jacó. Durante 20 anos explorou Jacó. Está escrito em Gênesis 31, do 38 a 41. Em várias situações agiu de uma forma totalmente desonesta. Entretanto, Jacó sempre manteve sua postura de homem temente a Deus, e em nenhum momento murmurou contra Deus e nem sequer se levantou contra o seu sogro. Pelo contrário, antes preferiu sofrer o dano, nunca deixado de confiar em Deus. Por essa razão, Deus o abençoou grandemente e Jacó se tornou um homem poderoso, de grande êxito. Jacó transformou um empresário de sucesso. Tinha muitos bens empregados à sua disposição. Mas convém lembrar que nem sempre foi assim. Ele chegou até mesmo não ter sequer um travesseiro para reclinar a sua cabeça, em Gênesis 28, 10, 11. Mas então, qual o segredo do sucesso de Jacó? Primeiro, a humildade. Jacó sempre se manteve humilde para reconhecer
as benfeitorias de Deus em sua vida. Segundo a fé, Jacó creu nas promessas que faziam parte do sonho que Deus colocou no seu coração e a prática da fé. E ele fez um voto de fidelidade com Deus. Jacó tinha uma aliança com Deus. Os sonhos, sem dúvida, são a linguagem do coração de Deus. E aqueles que são fiéis tocam o coração do Pai e recebem seus sonhos. Conquistar os sonhos nem sempre é tão fácil. Na maioria das vezes é necessário pagar um preço muito alto. Esforço, renúncia, dedicação, entusiasmo, você ter ânimo, coragem, principalmente fidelidade. Viver o sonho de Deus, muitas das vezes as pessoas acham que é somente receber uma promessa, mas não. Viver o sonho de Deus é você se continuar fiel a Deus, você se esforçar, você se renunciar a si próprio dia após dia. É aquilo, você fazer aquilo que você não quer, porque seria muito fácil se nós pudéssemos fazer somente aquilo que agrada a nossa carne. Mas eu quero te dizer que se você manter a sua fidelidade em tempos de crise, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver o Shekinah e o trabalhar de Deus. Por que ser fiel se para isso devo pagar um alto preço? Qual a vantagem? Porque o nosso dever como filhos de Deus, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de nós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Em Hebreus 3:12. Deus não associa com o infiel. Em 2 Coríntios 6:15. E que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial. Será grandemente abençoado. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28:20. A fidelidade se respalda com autoridade. Lucas 19:17. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Há uma grande recompensa para aquele que é fiel a Deus. Em Tiago 1:12 está escrito: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Essa é uma promessa feita para mim e para você. Bem-aventurado. Para nós sermos bem-aventurados, nós precisamos se manter fiel. Manter fiel a Deus, manter a nossa integridade, manter a nossa fé convicta no Senhor. Entre a promessa e a conquista real dessa promessa, existe um período de tempo pela qual nós temos que passar. É um período de teste. O nosso comportamento durante é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso das nossas conquistas. Eu queria te perguntar nesse dia como você tem se comportado diante do dia mau, como você tem se comportado diante da prova, como você tem se comportado na crise. Você tem sido fiel a Deus? Você tem se mantido intocável? Você tem guardado seu coração e sua língua? Mas eu quero dizer para você neste dia, se mantenha fiel a Deus. Porque a felicidade, além de nos aproximar de Deus, ela vai nos garantir a salvação, a vida eterna com Cristo, que é o que nós almejamos hoje. Porque o mundo jaz do maligno. Então o que ele tenta dia após dia é tirar a minha e a sua fidelidade com Deus. Mas nós vamos nos propor a partir de hoje a ter essa comunhão e essa fidelidade diante de Deus. E você vai ver a sua vida ser mudada, ver a sua vida ser transformada. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração. Medite na palavra do Senhor todos os dias e tenha um ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor falando contigo.
Eu já peço para você se inscrever no nosso canal e ative as notificações e compartilhe essa mensagem com uma pessoa que você sabe que está precisando. E que a paz do Senhor seja na sua vida, na sua casa e na sua família.